Esse é um resumo das principais ideias sobre função inversa que foram tratadas na aula e nos textos. Vocês encontram o texto mais completo lá no site do GTMAT, com exercícios e aula gravada. Então, se a gente tem uma função objetiva, ela vai possuir inversa. Essa inversa vai ser representada por f a menos 1, ou seja, o mesmo nome da função com menos 1 como se fosse um expoente, mas não é expoente. Esse menos 1 está aí para dizer que a gente está trabalhando com uma função que é inversa da f. Tá? Então, exemplificando através do diagrama, se a gente tem um domínio D e um contradomínio CD, e a função f pega os pontos do domínio D e leva no contradomínio CD, quando ela é bijetiva, a gente pode inverter o sentido das flechas de associação e isso continua mantendo como uma função, só que agora no sentido inverso, vamos dizer assim. Então, observa que a função inversa, o que era domínio da função f, passa a ser contradomínio da inversa. E o que era contradomínio da função, agora é o domínio da inversa. Então, na função inversa, a gente inverte também os papéis de domínio e contradomínio. A função f pega um ponto A e leva em B, a função inversa vai pegar o B e trazer de volta no A. Essa é a definição básica do que a inversa faz. E aí observa que em relação ao gráfico, se a função f levar a em B, nós vamos ter que o ponto AB está no gráfico da f. Como a função inversa traz o B de volta para o A, o ponto BA vai estar no gráfico da inversa. Então, se a gente fizer o gráfico da função e o gráfico da função inversa no mesmo sistema de eixos cartesianos, a gente vai marcar o ponto AB e o ponto BA. E isso apresenta uma simetria em relação à reta y igual a x. A gente vai ver com mais detalhes lá na frente. Vamos ver agora por que a função precisa ser bijetiva para que a inversa fique bem definida sem nenhum problema. Então, primeiro nós vamos considerar o caso de uma função que não seja injetiva e ver o que acontece. Tá? E aí a forma mais fácil é a gente observar no diagrama. Então, desenhando uma função injetiva através dos diagramas de Flash, a gente tem uma situação como essa. A função que não é injetiva tem pelo menos dois pontos do domínio tendo a mesma imagem. O que vai acontecer é que quando a gente tenta inverter o sentido das flechas, para os pontos que têm a mesma imagem, se a gente inverte, fica uma ambiguidade. Se a gente inverte voltando em dois pontos, deixa de ser função. Ou então a gente teria que escolher só um dos caminhos, mas qual dos dois caminhos de volta a gente vai escolher? Então, nesse sentido, a função que não é injetiva, ela não vai ter inversa. Por outro lado, se a função for não sobrejetiva, a gente vai ver o tipo de problema que pode acontecer. Ou seja, ainda que ela seja injetiva, quando a gente tenta inverter os sentidos das flechas, por ela não ser sobrejetiva, vai sobrar alguém no contradomínio. E aí esse alguém não tem para onde voltar. Então também não ficaria caracterizado uma função, porque para ser função você tem que definir para todos os valores do domínio. Nesse caso, o domínio da função inversa seria o contradomínio da f, que estaria um ponto sobrando. O segundo aspecto que a gente estuda em função inversa é como obter a expressão da função inversa quando a gente conhece a expressão da função. Então isso é importante porque em alguns casos a gente vai precisar usar essa expressão para fazer alguma conta ou obter algum resultado esperado no problema. Tá?
Então nós temos 3 passos em geral como roteiro para resolver e achar a fórmula da inversa. Como a inversa inverte o sentido de domínio contra domínio, a gente primeiro troca o x por y e vice-versa. Ou seja, de certa forma nós estamos trocando o papel de quem é domínio contra domínio, né? Nosso objetivo é achar o y da inversa. Depois que você faz essa troca de letras na fórmula, o segundo passo é isolar o y, porque esse y agora é a imagem da função inversa. Então, ao isolar o y, a gente vai obter a fórmula da função inversa. Então, para y menos 2 sobre y igual a x, a gente tem que aplicar as operações algébricas que a gente conhece. Nesse caso, é a multiplicação cruzada para resolver a igualdade entre frações, isolar os termos em y em um dos membros, né? Usar o fato de que o y aparece nas duas parcelas para colocar em evidência e, por fim, passar o que está multiplicando o y para o outro lado, só que dividindo. Com isso, o y ficou isolado. E aí, para finalizar, é só escrever que o f a menos 1 na variável x vai ser igual a 2 dividido por 1 menos x. Então, a ideia é que a gente escreva a função com variável de domínio sempre sendo a variável x, seja ela a função f ou seja a função inversa. Isso porque às vezes a gente vai estar interessado em fazer o gráfico no mesmo sistema de eixo cartesiano, onde que o x é o eixo horizontal. Outros exemplos e exercícios vocês encontram no site do GTMAT e no livro do Dante. Por fim, a gente vai ver agora a questão do gráfico da função original e o gráfico da sua inversa, considerando que os dois eixos estão na mesma escala, ou seja, o comprimento de uma unidade do eixo x é igual ao comprimento de uma unidade do eixo y. Senão não faz sentido o que a gente vai ver agora em relação à simetria, né? Lá no começo a gente viu que se o f de A é B, então o f a menos 1 de B é A. Vou pegar um caso particular, vamos considerar f de 1, 3, e f inversa de 3 igual a 1. Então, desse modo, o ponto 1, 3 está no gráfico da f, e o ponto 3, 1 está no gráfico da sua inversa. Nós vamos desenhar aqui o sistema de eixo cartesiano, vamos colocar a diagonal do primeiro e terceiro quadrante, que é a reta y igual a x, essa reta em branco. E aí, marcando os pontos 1, 3 e os pontos 3, 1, nós vamos perceber que eles ficam como vértices opostos de um quadrado na qual a diagonal está em cima da reta y igual a x. Então, se a gente olhar a distância do ponto 1, 3 até a reta, ela vai ser igual à distância do ponto 3, 1 até a reta. E essa reta e a diagonal, quando os eixos estão na mesma escala, elas são perpendiculares entre si, dando a questão de simetria. Lá no texto do GTMAT, vocês têm esse gráfico que representa a ideia mais geral, a situação mais geral. Então a gente pode obter o gráfico de uma inversa sem fazer conta nenhuma, a partir do momento que a gente já tem o gráfico da função, pelo menos um esboço do gráfico, né? Como nesse exercício que está na lista e que alguns alunos pediram durante a aula. Na figura 1 tem o gráfico da função e ele pede qual alternativa que representa o gráfico da inversa. Então aqui é só traçar a diagonal e a partir dessa diagonal fazer um esboço da função inversa pela simetria. Nesse caso a gente vê que a alternativa D é a que melhor apresenta um gráfico de inverso.